Começando aqui o Hope Hour. Olha, muito obrigado porque você está acompanhando a gente. Esse episódio tá mais que especial, porque a gente tá chegando aí no domingo, que é o Dia dos Pais, pelo menos você que tá assistindo esse episódio no momento em que ele tá sendo lançado, né? Então nós estamos aqui, ó, com 3 pais, mais a Kathleen. Que é isso? Não tô sabendo de nada. 3 pais mais a Kathleen. Aí é o dia que a gente... Quase que a gente tá revelando aqui que o Murilo vai ser pai. Não, né, Não, Kathleen? Não tô sabendo de nada. Não é isso. Não. Você Não é. saberia. Eu acho que eu teria que saberia. saber. Mas não é o caso. Mas então assim, ó, estamos aqui com o pai que a gente vai aprender, que é o pastor Gilson. Opa, prazer estar aqui com vocês. Quantos anos já como pai, pastor Gilson? Quase Precisa 40, falar. né? Não fala. 34. Mais de 30. Mais de 30. Podia ter falado isso, né? Pode deixar ele. Me entreguei. Deixa aí. Então nós estamos aqui para aprender com a sabedoria deste pai muito experiente, que é o pastor Gilson, que é o pai da Kathleen. Isso. O pessoal conhece a Kathleen do Saldo Extra. Mas a Kathleen já fez N coisas aqui na Novo Tempo. Já. Inclusive, atualmente, é a nossa chefe aqui, coordenando as produções da web. Você que é meu chefe. Aqui eu sou só apresentador. E aqui eu sou só convidada. Boa. E o pastor Brian, como que fala seu sobrenome? Tchalá? Tchalá. Pastor Brian Tchalá. O pastor Brian, ele trabalha aqui na Novo Tempo, porque você que acompanha a Novo Tempo, você já deve ter acompanhado situações em que, assim, né? Muita coisa acontece aqui do mundo hispano. Então, nos países de fala hispana, existem centros de produções que fazem produtos lá e tudo mais, mas muitas coisas também são feitas direto do Brasil. Então, o pastor Brian, ele trabalha aqui na Novo Tempo especificamente com produções do mundo em espanhol e é um influenciador digital também. Famosérrimo aí no mundo hispano e fala português fluentemente também. Fluentemente não, mas vou tentar como... Ah lá. Falou. Se eu falasse esse espanhol, eu tava feliz. Dá 5 minutos você vai caindo. E aí eu falei que são 3 pais, porque o Brian é o seguinte, tem um no forninho, né, Brian? Tá quase saindo, falta 2 meses só. 2 meses, já tem nome? Tem, Mateu. Mateus. Dá espaço pra Marcos, Lucas e João, né? Gostei. Mas depois que o Mateus nascer, a gente conversa se realmente vai ter essa trilogia aí. Não, mas tá chegando. Tá chegando, né? É isso mesmo. A Kathleen, não sei, você pode fazer sua contribuição aqui no episódio Dia dos Pais, porque eu já vi muita gente falando assim, eu não tenho filho porque eu queria ser pai, não queria ser mãe, porque pra mãe é muito mais complicado. Eu acho que eu concordo. Nunca fui, né, nenhum dos dois. Mas realmente, mãe parece ser uma responsabilidade maior. Apesar de que pai tá ali colado, mas acho que, querendo ou não, mãe puxa mais, né? Assim, a responsabilidade pra si. Mas vocês me dizem se é isso mesmo. E aí, pastor Gilson? Eu concordo. Eu acho que acaba pesando mais pra mãe. Bom, primeiro que ela que tem que carregar 9 meses, né? Já começa por aí, né? O sujeito no bucho, né? Fácil não, né? E depois também, especialmente quando a criança é pequenininha, não é? A mãe tem que estar ali ligada o tempo todo. Lógico que pai que é pai de verdade participa também, não é? Eu já... Vou nem dizer o que eu já fiz, mas eu já limpei fralda. Não, isso é muito legal. E na época que era fralda de pano. Que, Kathleen, tá velha, tirava a fralda e a gente ficava assim, balançando. Não sabia que esse programa ia ser sobre a minha idade. A gente ficava balançando a fralda. Cheia. Pra ver se libertava, né? Que fase. Não era fácil, Meu Deus. Bom, mas deixa esse assunto Não, pra mas lá. eu acho muito legal porque na época em que você foi pai, que meu pai não foi pai tão antes assim, era mais raro o pai trocar fralda de bebê, por exemplo. Eu confesso que não troquei muitas. E já começa. Jogou tudo isso na roda pra depois dizer que nem fez. Não, eu fiz. Ele teve a experiência. Eu fiz sim, eu fiz algumas vezes. Mas é que a Zena, minha esposa, você conhece sua mãe, né? A Zena é muito assim em cima ali, muito Ela não ia deixar né? nem você fazer disso. E outra, muito ágil. Então ela resolvia tudo muito rápido, sabe? Trocar fralda, lavar
fraldas, passar as fraldas. Lembra que ela fazia uns pacotinhos? Ah, você não vai lembrar disso, mas você já deve ter... Você não lembra dela contando essa história? Você já deve ter visto foto de uma estante que ficava aqueles pacotinhos assim, pareciam sanduíches, eram as fraldas dobradinhas e passadas já para serem usadas depois, né, e tal. Então a Zena era muito ágil. Mas eu participei realmente, eu troquei fralda, eu dei banho, né? Não amamentei. Claro. Com a mamadeira, sim, claro, né? Mas eu não tenho dúvida de que realmente acaba pesando mais para a mãe, né? Tanto pela gestação como nos primeiros anos, cuidado direto e educação. Mais, né? A mãe participa mais. De modo que eu vejo que no Dia dos Pais, a homenagem realmente é mais simplesinha em relação ao Dia das Mães. Será por quê? Né? Mas eu não acho injusto, não. Tá o tudo presente bem. vem mais simplesinho também? Bom, vamos esperar. Eu tô tão arrependida. Daqui mais 3 dias, né? As 3 dias. E agora que ela virou chefe, a situação certamente melhorou. Então, Vamos conversar a com ele, então, porque não melhorou assim, não. A expectativa aumenta, né? Eu acho que deveria. Porque eu vivo a fase de que quem tem que me dar o presente é a mãe deles, né? Eu não tenho filho ainda com investimentos, como é o caso da Kathleen. Então, eu tô esperando esse momento. Quem sabe vem um presentinho pequenininho, mas bem significativo, né? Tipo importante, né? Tipo uma chavezinha, né? Suficiente. Carro! Chavezinha. Tá na hora de trocar meu carro. Se não quiser carro, pode ser casa também. Aí piorou mais ainda. Casa também tem chave. Também tem chave, né? Agora, e como avô? Cadê Porque sei que o senhor aí tá Pois. experimentando outra face. É a mesma coisa, é diferente. Essa semana chegou minha sogra em casa. E minha sogra é um perfil específico, né? Mas a sogra que eu conheci agora é outra. Que o bebê, que o nenê, que, né? É outra pessoa. Mudou também para o senhor ou é a mesma coisa e está um pouco mais distante? A experiência de ser avô é fantástica, realmente. É que a Kathleen é a primeira, né? A primogênita, e tem a Kevlin. A segunda... Infelizmente, a gente parou só em 2. Dependesse de mim, ia ter... Tá bom, 2. Ia ter mais um ou mais uma, né? Mas a Zena quis parar. Mas a Kevlin tem um bebezinho, que é o Kael. Ele está com 1 ano e 1 mês. Está indo para 2 meses, né? E realmente, Pastor Brian, a experiência de ser avô é incrível. É algo assim... Eu acho difícil até de descrever, sabe? É a sensação de ter um filho, né? Mas sem a responsabilidade. Mas sem a responsabilidade, só que com o mesmo carinho, assim. Eu sou muito apaixonado pelo menino. E, aliás, você também é, né? Nossa, loucamente. Eu não sabia que dava pra ser tão apaixonado por um bebê, porque eu nunca fui, assim, muito de gostar de criança, de bebê e de pegar. Mas o Kael, eu não sei. Eu não sei, eu já ouvi falar que meio que você projeta o amor que você tem pela sua irmã, e no caso meu pai que tem pela filha, na criança. E por isso que é diferente de outras crianças que você vê. Eu acho que faz sentido, porque realmente é um negócio assim diferente de qualquer outra criança. Eu acho que não é mais do que o amor que a gente tem por um filho, mas também não é menos. Olha. É algo fantástico. Coisa de Deus, né? Tudo que vem de Deus é muito bem feito, bem planejado. O pastor Brian falou da sogra que mudou o perfil, né? Eu também, às vezes, eu olho pra minha mãe, inclusive pro meu pai, eu falo assim, escuta, cadê vocês? Eu não tive essa versão de você. Exatamente, porque aí a gente não pode brigar com um filho, a gente não pode chamar a atenção de um filho, a gente não pode dizer não pra um filho que vem o pai e a mãe fala, não, mas olha, escuta, eu não tive isso de vocês não, gente. Entende? Viraram outros 2 seres humanos. É por isso que quem tem que educar o filho é pai e mãe. É pai e mãe mesmo, porque avô só vai estragar, Não, avô estraga. Eu sinto que eu mesmo já tô no caminho. Mas faz parte. Dá uma estragada, dá vontade de dar um docinho, porque ele não come doce ainda, né? Mas realmente já tá dando vontade de dar um docinho assim, escondido. Debaixo da mesa, assim. Debaixo da mesa. E eu achei também que é mais super protetor do que a própria mãe, que é minha irmã. Sim, então minha irmã, às vezes, deixa lá, meu pai tem quintal, grama, assim. Aí ela, não, pode deixar se sujar e passa terra na cabeça, aquela coisa. E todo mundo assim, não, Kevin, tal, não deixa assim. Meu pai, não vai bater a cabeça, não sei o quê. E minha irmã, não, deixa ele aí. Então eles ficam mais super protetores também, eu acho. É verdade. É uma coisa diferente, eu não sei dizer. Eu também não sei explicar, né? Mas acontece. Acontece. Ô, Kathleen, fala como que era a relação de vocês
quando vocês duas eram menores, porque também vocês não têm uma diferença muito grande, né? 1 ano e 9 meses, 2 anos, basicamente. Quase 2 anos. Uhum. E como é essa relação hoje? Como essa relação de paternidade foi diferente em cada fase e foi evoluindo? Porque eu sei que vocês têm uma convivência muito boa, né? Vocês têm essa oportunidade de morarem, né, na mesma cidade, mesmo nem bairro. sempre... Mesmo bairro? Nem sempre isso é possível e tal. Como que foi evoluindo isso? Então, eu sempre achei, porque eu só tive um pai e uma mãe, né? Então é difícil comparar com outros, mas eu percebia, por exemplo, uma coisa de nova e que eu sempre achei estranho. Por exemplo, outras amigas minhas, se precisava pedir alguma coisa pra ir em algum lugar, pra dormir, era tipo, vou pedir pra minha mãe. Eles nunca pediam pro pai. Ou então, se tipo, o pai achava que a saia tava curta, aí dizia pra mãe que ia dizer pra filha. E lá em casa nunca foi assim. Meu pai sempre foi assim, muito direto, entendeu? De tipo, você pode perguntar pro seu pai, pra sua mãe, não importa, eles vão responder na hora e vai estar decidido e o outro não vai interferir. E na hora ele dizia, não, sua saia tá curta, vai trocar. Não era tipo, vai falar com a sua mãe. Então a gente sempre foi muito aberto, sabe? Os caminhos de diálogo entre a gente. Nunca teve essa coisa meio de... o pai tá lá e eu tô com medo dele, então eu vou falar com a minha mãe pra ele pedir... Nunca teve isso. Então, isso aí, desde nova, eu sempre achei diferente, assim, da maioria do que eu via. E, assim, realmente, não só dele pra, tipo, reclamar ou dizer alguma coisa direta pra gente, mas a gente também de ter acesso e discutir até ideias, né? Claro que é o pai, no final, que ia tomar a decisão final. Mas a gente podia chegar lá e conversar sobre o negócio. Não, mas eu não concordo disso, e tal coisa, e trocar aquela ideia, e não aquela coisa assim, sim, não, sabe? Sei. Então, eu acho que a gente, quando era mais nova, tinha uma relação de pai e filha, eu e minha irmã também, com meu pai, mas também era uma coisa meio de amizade. Eu acho que eram 70% pai e 30% amigo. E agora? Sabe? Mudou? Agora eu acho que vai, querendo ou não, vai mudando um pouco a dinâmica, né? A gente vai envelhecendo. Então, vai diminuindo um pouco o pai, vai aumentando mais o amigo. E entra um outro aspecto que eu acho engraçado, que às vezes você se torna pai dos seus pais. Então, eu já dei umas broncas, né? Mas tá envelhecendo nesse nível? Tanto assim? Mas vocês não acham que é verdade? Você nunca vai no seu pai e dá uma bronca? Esse eu já dei umas broncas. Com certeza. Toda semana tem. Aí, ó. Então, eu acho que vai invertendo, assim, um pouquinho e virando esses três. É pai, é amigo, mas também tem hora que você vai lá e fala, não, querido, não é assim. Eu compreendo isso, porque lá em Vitória da Conquista, na Bahia, eu tenho mais um filho e uma filha, que são meus pais. Tá vendo? Estão idosos, né? Tão velhinhos. E eu gosto de dar conselho para eles. É isso mesmo. Então, a vida é assim mesmo, né? O tempo vai passando. Se bem que tá cedo ainda para você começar a se achar minha mãe. Vamos parar com isso aí, né? Não. Mas é pouco. Eu diria que é, sei lá, 20%. vai diminuindo aí. Mas a gente conhece muito a figura do pastor aí na tela, pregando, nas campanhas e tal. Essa versão, falamos um pouquinho aqui com a Keisli, e falou, é diferente não no sentido de que não seja coerente, mas sim no sentido de que o Senhor é mais tímido, mais caseiro, mais na sua. Falaram que não gosta de sair muito de casa, tem que estar puxando sempre o Senhor. É tanto assim como a gente pode enxergar também essa parte do Senhor. Que é bom saber e bom conhecer esse lado mais pessoal, mais familiar. Brian, eu sou realmente assim, muito família, né? Muito. Muito caseiro, tanto eu como minha esposa, a gente sai pouco, né? E muitas vezes quando a gente sai também assim para alguma atividade mais social, tal, fora de casa, é com vocês, né? E quando a gente obriga, praticamente. Então assim, não se depender, não sai de casa. Eu sou assim um pouco extrovertido pregando, né? As pessoas acham que eu sou assim feliz, né? E espontâneo. E sou realmente, graças a Deus. Mas na vida assim pessoal, mais tranquilo. Eu sou também uma pessoa assim alegre, mas sou um pouco tímido, sabe? É muito, na verdade. Eu não tenho muita surpresa às vezes. Com tímido. Assim? Tem hora que eu falo assim. Tipo, quem é você? Tu pregar pra milhares assim. Ai, tô com vergonha. Eu falei, com vergonha? Você? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade abrindo aqui meu coração, né? Meu coração. Às vezes eu me sinto culpado, eu tenho uma dificuldade assim, tipo, tô viajando e tem uma pessoa ali do meu lado, né? No ônibus, no avião.
E eu penso, poxa, eu devia puxar aqui conversa para falar um pouco de Deus, né? Mas eu tenho dificuldade de... Mais introvertido. Assim, de falar com a pessoa que eu não conheço. Quando a pessoa começa a falar comigo, aí sim eu vejo a porta se abre, né? Mas para eu mesmo tomar essa iniciativa assim é meio difícil. Eu sou meio tímido, assim, em algumas coisas, sabe? Mas é difícil da gente imaginar, né? Não, até eu me surpreendo às vezes. Agora em casa não tenho timidez nenhuma. Nenhuma, até demais, solta até Pelo demais. contrário. Mas realmente com outras pessoas que ele não conhece, é um negócio assim que eu falo, vai lá, pai, fala. Não, eu não vou. Aí eu, o que é isso? E deve ser interessante porque as pessoas que te acompanham, né, pela televisão ou pela internet também, talvez ela vai te procurar e vai conversar com você e tá esperando aquele Gilson. Isso, super solto, assim, animadão. Eu já né, senti isso algumas vezes. De que a pessoa vai assim esperando e meu pai tá assim retraído, aí eu falo, reage. Eu fico até com receio, Agora. já fiquei com receio da pessoa pensar assim, não, ele na TV, ele é um personagem. É antipático na vida Porque pessoal. na prática ele é antipático e tal, né? Na verdade, não é. Eu acho que eu não sou antipático. Né? Não, mas é que você fica É que assim eu meio sou um travado. pouco inibido, assim, nessa hora, sabe? Então, mas vamos pra frente. É o importante. Muito bom, né? Ficar falando dele mesmo, assim. Aí. Vamos falar da vida dele. Mas eu achei muito legal. E aí, até, Brian, você tá se preparando, assim, né, pra ser pai. E aí eu imagino que o tempo todo vem na sua cabeça que tipo de pai eu vou ser, como é que eu, né, que eu quero, o que da minha experiência com o meu pai eu vou querer repetir, eu não vou querer repetir. A gente sempre faz essa análise, né? E eu achei muito legal isso que a Kathleen falou, que tanto ela quanto a irmã, não importava se era o pai ou se era a mãe, eles iam lá. Eu acho que isso é um termômetro incrível do pai que realmente é pai. Porque pai que não é pai que tá só ajudando a mãe na condução ali da coisa em casa, o filho tropeça no pai, mas vai na mãe para pedir alguma coisa. E a gente vê, isso é a coisa mais comum que existe, né? Então, quando um filho, não importa muito, é a primeira figura parental que ele vê, ele vai lá recorrer, quer dizer que o trabalho está sendo equilibrado. Nunca pensei nisso, mas faz sentido. Faz sentido. Para mim, equilibrar essa coisa de ser pai e ser amigo é o grande desafio, sabe, Brian? Você também. que está aí para... Me ajuda, pastor. Pra ser pai logo, logo. Pode me ajudar também, que Não, mas eu tenho uma na pré-adolescência. Equilibrar essa coisa de ser pai e ser amigo, realmente é uma linha assim muito tênue, né? É muito difícil. Você nunca deve deixar de ser pai, mas você sempre precisa ser amigo. Então, é pedir a Deus realmente sabedoria, sabe? Pra gente ter, assim... Para o filho ter livre acesso a você como um amigo, mas ao mesmo tempo entender que você é o amigo, mas não é o amigão, tipo o amigo lá da mesma idade, o colega de sala, o coleguinha da igreja, que você tem inclusive a liberdade, às vezes até de, tipo assim, sei lá, ofender se você tá com raiva, né? Fala, seu tal, e xinga o amigo e tal, mas ele é da sua idade, ele tá ali no seu nível... O pai é amigo, mas você nunca deve perder aquele senso de reverência, assim, de que ele é o pai, né? Respeito. Então, mas eu acho que isso quem estabelece é o próprio pai na maneira como ele se relaciona com os filhos. Porque o filho, naturalmente, é mais imaturo, né? Está em formação. Eu estou me referindo aqui, sobretudo, ao filho criança ainda, né? O adolescente. Então... Cabe ao pai ter essa sensibilidade de relacionar com o filho de maneira que o filho perceba que ele é amigo, mas nunca deixe de notar que ele também é o pai, né? Seria um reflexo de nossa relação com Deus também? Porque com Deus é basicamente a mesma coisa, né? Excelente. É Deus, eu acho, mas também é nosso amigo. É isso. É como a gente fala, por exemplo, Deus é nosso amigo e a gente pode orar, tem até um pensamento bonito, né? Que diz que a gente deve orar abrindo o coração a Deus como um amigo. Mas você não vai chegar para Deus e dizer, tipo, né, ô amigão, e aí, como é que tá? Tá na boa? Você nunca vai falar isso com Deus, porque ele é amigo, mas ele é um amigo, ele é pai, né? Continua também. sendo Deus. Continua sendo Deus, né? E a figura de pai. Então, você tá chateado com Deus. Pode acontecer. E aí você vai orar, mas você não vai chegar e começar xingando Deus, né? Ou tratando Deus de uma forma vulgar. Você vai chegar e dizer, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que o senhor está permitindo isso? Eu queria entender, né?
Eu acho que alguma coisa existe, mas eu não estou entendendo. Me ajuda a enxergar isso. Porque eu sei que o Senhor é um Deus de amor, de bondade, mas para mim, Senhor, nesse momento não está sendo. Pelo menos dentro da minha visão. Quer dizer, você está abrindo seu coração, você está protestando, está reclamando, mas tem um limite. Porque ele é amigo, mas também ele é Deus, né? Mesma coisa do pai. O pai é amigo, mas é pai. Inclusive, no mandamento, Êxodo capítulo 20, né? Acho que é o verso 12, que é o 5º mandamento, onde diz assim: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Essa palavra honra no contexto hebraico é mais do que obedecer, inclui reverenciar. Gostei. Então, o filho deve ter com o pai esse sentimento de reverência. Lógico que não é Deus, está abaixo de Deus, evidentemente, mas está incluso aí nessa ideia de honrar um sentimento de reverência. Então, o filho nunca deve perder essa reverência em relação ao pai, em relação à mãe. Mas, por outro lado, os pais precisam abrir um canal de comunicação com os filhos e ter um tipo de relacionamento com eles que eles percebam que também é amigo. Então, como eu falei, esse é o desafio, é só pela graça do Senhor. Kendi, você chegou a enxergar aí esse pai presente, esse pai que abria esse caminho de comunicação? Porque às vezes a gente pensa, tá sempre viajando, tá sempre pregando, né? Quando que está em casa? Quando que está... Chegou a ter isso? Que eu não viajava, isso eu quero saber. Eu não viajava muito quando elas eram pequenas. Foi. Ele só começou a viajar mais assim quando a gente já estava na faculdade. Melhor. Que aí fazia o que antes? Isso foi bom, né? Porque a gente tinha um relacionamento muito próximo. E aí, quando viajava, às vezes você levava a gente semana de oração. Eu fui em várias, ia para outros lugares fazer, a gente ia. Então, em casa, tava sempre. A gente não sentia esse negócio de, papai tá viajando. Mesmo assim, quando viajava, era no máximo, sei lá, 2 semanas no ano, para alguma semana de oração. Era pouco, E aí, como eu te falei, para mim, sempre foi muito natural um contato direto. E para mim, o estranho era ao contrário. Eu perceber que existia todo um receio, toda uma dificuldade de falar com o pai e com a mãe. Isso sempre foi um negócio que eu achei esquisito. Até hoje eu fico assim... E acho que o Wagner tocou nesse ponto que eu não tinha parado para pensar. Pode ser que seja isso. Eu falei isso porque diferente do Brian, né? Eu não tive assim... Tenho 9 meses para me preparar aqui, porque realmente eu vou ser pai, né? A minha história é um pouco diferente. Ao mesmo tempo que eu tive mais tempo, porque da hora que eu entrei numa fila para adotar crianças até eles chegarem, foi muito tempo. Mas é aquela coisa, será que vai mesmo? Será que não vai? Será que vai ser? E vai ter quantos anos? E vai, né? Então, mas quando eles chegaram, eu pensei assim... Olha, eu não quero ser o tipo de pessoa que não pode ficar com essas crianças... Claro. Sem a mãe estar junto. Eu quero ser uma pessoa plena. Isso. Então, a Nani não tá... Ou até dar uma folga pra essa pobre alma. Eu quero ser pleno, eu quero fazer tudo. Já aconteceu de eu viajar só com vocês? Já, várias vezes. Se o da Zena não poder ir, elas irem comigo, eram pequenas. Ou então eu ia com isso você, é muito... com a minha mãe, então. Eu lembro até isso é muito vanguarda. Eu lembro até uma vez num hotel em Salvador. A gente morava, acho que era em Itabuna, no interior. E eu fui fazer uma semana de oração em Salvador. A Zena não pôde ir, eu fui com as meninas. E aí, para entrar no hotel, criaram alguma dificuldade. Porque com essas crianças... Não, são minhas filhas e tal. E eu tive que pegar documento, tive que mostrar e tal. Então, assim, a gente, graças a Deus, sempre teve assim, um relacionamento muito próximo. Quando as crianças eram menores, isso bem menores mesmo, a gente surgiu uma oportunidade, porque... Parentes, inclusive, a gente teve uma casa na praia. Passar uma semana. Bem nessa data, a Nani tinha uma situação de trabalho que ela não podia ir. Eu falei, não vou perder essa oportunidade, eu vou com as crianças. As pessoas acharam o cúmulo eu ir pra praia com 2 crianças pequenas. Que isso? O cúmulo. Porque assim... Nossa, mas você vai dar conta sem a Nani ir e tudo mais? Se a mãe dá conta de 2 crianças... Mas o pai... Sabe alimentar? Você vai ver, você vai passar por isso. Porque quando o pastor Gilson fazia, ainda era mais incrível ainda. Hoje é um pouco mais natural. Mas assim, eu já fiquei de acompanhante dos 2 em hospital. Porque crise alérgica, os 2 já ficaram internados. A Sofia 2 vezes, o Miguel 1. As enfermeiras, elas não sabem o que fazer com a gente, porque elas não conseguem conceber a ideia de que não é a mãe que tá ali cuidando da criança. Elas querem fazer até as coisas por você, porque você é homem e você tá ali com... Então, assim, a gente tem que avançar nesse sentido, né? Porque é pai, tem que... Outro dia eu achei tão bonitinho o pastor
Felipe Amorim, ele fez uma viagem, acho que foi pro Amazonas, e ele levou o filho, ele Daniel, sempre faz isso. Garotinho, né? Eu falei, Felipe, isso que você está fazendo é muito bonito, até porque você cria memórias, né? Memórias assim afetivas tão bonitas. Eu fico imaginando o Daniel, que é um garoto muito esperto, o filhinho dele, né? Ele certamente no futuro vai lembrar dessa, tipo, aventura, que para uma criança é uma aventura, né? A aventura dele só com o pai, né? Passeando lá para um estado, para um lugar diferente, eles foram lá para o Amazonas. Então, é isso. Ser pai é estar presente, é estar junto, né? E é bacana porque essa conexão que você tem quando o filho é criança, ela permanece até o fim da vida, né? Modéstia à parte, mas nesse sentido acho que nós acertamos, né, Kathleen? Claro, não estou aqui me colocando como modelo, não, até porque eu cometi erros, né? E como a Kathleen é muito discreta, certamente ela não vai falar de nenhum aqui. Talvez eu fale alguns. Mas essa relação assim que começa na infância, ela permanece. A gente tem assim um relacionamento até hoje muito aberto. Conselho que eu quero dar para ela eu dou sem preocupação nenhuma. Ela dá conselho para mim realmente, como ela disse, né? Dou bronca nela até hoje e já recebi bronca dela também. Mas assim, faz parte. Faz parte. A gente é uma relação que tem mão dupla, né? Agora, uma pergunta. Mais uma pro caderninho do Brian. Por favor. Como que foi pra você, Kathleen, crescer nesse formato de ser filha de pastor? Você estava mencionando as viagens, né? Lembrei disso também por causa do pastor Felipe e tal. Porque existe um olhar, né? É uma vitrine, né? É a filha do pastor, é o filho do pastor aqui. Então, às vezes o filho não pode errar, né? O filho tem que ser perfeito e tal. Como é que era pra você? E depois, se você tiver alguma coisa, pastor Gilson, pra falar de como também você se preocupava nesse sentido? Olha, eu acho que quando eu era bem pequena, eu pra mim não tinha esse negócio de... Eu não me sentia, essa pressão ou alguma coisa diferente. Assim, até os 10 anos, acho que nada. Depois, quando você vai ficando pré-adolescente e adolescente, que aí a coisa vai piorando. Mas eu não sentia nem tanto dos meus pais. Era mais, assim, fora, dos irmãos mesmo, que começam, né? Julgar. A ficar na sua cabeça. Mas eu acho que a gente não teve tanta dificuldade assim. Eu, pelo menos, não me lembro de ser uma coisa... Uma pressão, assim, de tenho que... E eu também não fui aquela adolescente que deu super trabalho também. Só dá trabalho depois de adulta, né? Deixou pra depois. Guardou tudo. Eu não sei. Mas eu acho que se... Você não é filho de pastor, né? Não. Eu acho que se não sentiu... Talvez tenha sido realmente um trabalho de vocês de deixar tudo de uma forma muito natural, né? Fica curioso. Eu acho que realmente os pais, o pai pastor, né, a mãe, a esposa do pastor, tem um papel importante nisso aí. É você não fazer pressão em cima de seus filhos em função do seu ministério, né? Ainda que eles participem do ministério também, porque não tem como você desassociar o pastor da família, esposa, pai e filhos, né? Mas o casal ministerial evitar fazer pressão sobre os filhos em nome do ministério, né? Você quer conduzir os filhos por um bom caminho, mas não vai por essa aí, você é filho de pastor, você é filha de pastor, você não pode fazer isso. Claro. Porque aí cria na cabeça do filho, do garoto... Só porque sou filho de pastor. É uma ideia negativa do ministério pastoral. Sim. Né? Outra coisa também é jamais compartilhar problemas da igreja com os filhos, ou fazer críticas, né, à organização da igreja ou aos líderes da igreja na frente dos filhos, porque você vai criando cada vez mais uma ideia negativa neles em relação à igreja, em relação aos líderes do pai, né, no caso, os administradores da igreja. Evitar sempre comentários negativos na presença dos filhos, né? E, pelo contrário, colocar sempre coisas boas na cabeça deles. Tipo, em vez de você valorizar, digamos, uma pessoa da igreja que lhe maltrata, na frente dos filhos você valoriza pessoas da igreja que lhe tratam bem, né? Que fazem carinho para você, para sua esposa, para os próprios filhos, né? Outra coisa, sempre uma ideia assim positiva em relação ao que é o ministério,
ao quanto a igreja é bondosa para conosco, pensando em família ministerial, porque de fato a igreja é. E quando eu falo da igreja, me refiro à igreja povo, né, os irmãos, bem como também a igreja organização, né? Pensando aqui especificamente no nosso caso, que é a igreja adventista. Então, assim, eu e minha esposa sempre procuramos passar uma ideia positiva para elas em relação à nossa irmandade e à nossa liderança. E tentando tirar esse peso de ser filho ou de ser filha de pastor. Sempre com aquela ideia assim de que nossa conduta deve ser correta, mas não pela pressão do ministério, mas sim pelo fato de que a gente representa Cristo, né? E como representante de Cristo, a gente tem que ser luz, a gente tem que ser uma influência positiva para os colegas, para os amigos, enfim. É por aí. Acha que isso também pode servir para pessoas que talvez não estão no ministério, mas são pais, estão na igreja sim, e têm esse relacionamento com o sim, filho? Sim. Também, né? Sem dúvida. Sabe o que eu acho que... Bom, aí nem só para filho de pastor, mas também você falou geral, filho né? de pessoas da igreja. E que eu acho que talvez atrapalha muitas vezes. É quando você vê o seu pai na igreja de um jeito e talvez em casa de outro. Falta de coerência. E criança e adolescente, ela pega essa incoerência, né? Uma certa hipocrisia e tal. Então, seja você filho de pastor, qualquer líder da igreja ou qualquer membro da igreja, eu acho que também pesa muito se você vê essa diferença e te afasta, não só da igreja, mas da fé como um todo. Parece que os filhos, eles já vêm assim com um detector de incoerência, né? Porque te conhecem em casa, né? Outra né? pessoa, a realidade mais pura. É assim mesmo, isso é tremendo, hein? Eu penso que uma das razões por que muitos se afastam da igreja é porque eles veem os pais, eles são um fora, né? No caso, na igreja, e são outros dentro de casa, né? Então, eu não quero isso para mim. Agora, por outro lado, o que consola é pensar que a coerência, se a incoerência é um fator determinante no sentido negativo, a coerência, ela motiva demais a pessoa a ficar no caminho que está sendo ensinado pelos pais. Eu costumo dizer que as palavras instruem, mas é o exemplo que inspira, né? Tem até um pensamento que o exemplo que arrasta, não é? É o exemplo que convence. Então, os pais que estão nos acompanhando agora precisam saber disso. Talvez até já saibam, né? Porque não demora, a gente percebe isso, que os filhos estão notando nossa incoerência e nossa incoerência está sendo muito ruim para eles em todos os sentidos, inclusive, como Kathleen disse, na questão relacionada à fé, né? Ao relacionamento com Deus. Então, a gente precisa saber disso. A incoerência é fator determinante para muitos filhos realmente abandonarem o caminho de Deus. Por outro lado, quando os seus filhos veem que você fala uma coisa dentro de casa e o mesmo é que você fala fora e você vive da mesma forma tanto dentro como fora, essa sua vida coerente, harmoniosa, verdadeira, impulsiona seus filhos para seguirem o mesmo caminho, para viverem da mesma forma. E quando esse caminho do diálogo é aberto, eu acho que realmente faz muita diferença. Porque quando eles são pequenos, né? Eu não sei se você percebeu isso, pastor Gilson, mas assim... os pais, eles são realmente os grandes reis absolutos de tudo, né? Então é uma admiração muito incrível. Eu já tô vendo uma mudança de perfil um pouco lá em casa. A Sofia tá com 9, quase 10. Então ela já tem uma coisa meio de questionar. Isso. Então já começa assim, mas por que você tal coisa? Princípio das dores. Princípio das dores. E... No começo os pais sabem de tudo, né? O pai é o super-herói. O que ele falou é a pura verdade. Eu lembro que as meninas faziam perguntas para mim, eu não sabia a resposta, eu inventava. Não tinha o Google, né? Não tinha, na época não tinha. E eu sei que elas acreditavam em tudo, às vezes eu ficava até preocupado. Falei, meu pai não devia ter dito. Agora, quando vai para a escola, já começa a voltar diferente. Você fala uma coisa, mas a minha professora disse, eu falo, sua professora não sabe de nada. Quem sabe é que sou eu. Já não é mais aquela mesma coisa. E a mudança é muito rápida, porque assim, a Sofia tem 9, quase 10. O Miguel tem 6, quase 7. Pro Miguel ainda tá tudo bem. Pro Miguel eu sou autoridade máxima ainda. Pra Sofia não. Pra Sofia eu tenho que explicar às vezes algumas coisas. Não, filha, é por causa tal coisa.
Ah, bom. Entendeu? Então, assim, o julgamento, ele já vai... Mas ainda tá no ar, bom. Depois piora. Eu sei que vai piorar, meu Deus. Não sei o que eu vou fazer nesse momento. Kathleen, vamos pra memórias. Eita. Sou ruim de memória, mas vamos. Não, uma memória, assim, do seu pai quando você era criança. Um momento muito marcante, assim, muito legal. E um momento muito marcante quando você falou, eita, agora eu extrapolei e ele ficou bravo aqui. Você já sabe o que é. Olha a conexão. Eu não quero falar disso. Não tem problema, ele fala. Tadinha, Tadinha, começou com tadinha. Ela errou tão pouco que o errinho... É verdade, quando você tocou no assunto assim, o errinho já veio... É a única coisa que eu fiz na minha vida. Ai, eu quero muito saber agora, meu Deus do céu. Peraí, mas vamos começar o quê? Um marcante. Dele, memória boa, sei lá, um presente, um momento, um brinquedo, sentou no chão, sei lá. Uma aventura. Cara, quando que eu sabia que eu ia vir pra cá, eu tinha pensado em 2, mas eu não tô lembrando mais qual que era um. Mas eu lembro de um que você tava, eu acho. Eu tava? Você foi na minha formatura da faculdade? Fui, eu conheci o pastor Gilson lá, eu lembro. Aí, ó. Foi, eu lembro que eu até lhe agradeci. Porque Kathleen falava muito de você. Olha, Kathleen! Obrigada, Dani. Agora aumentou meu salário. É o chefe, é verdade. Mas é sério, ela falava mesmo aí. Aí, uma coisa que eu lembro... Não sei, você vai lembrar, eu acho. Lembra que tinha a prova do ENAD, que era a prova do... É do governo, né? Que faz para avaliar as faculdades, o nível de conhecimento dos alunos e tal. E aí, a gente fez a prova, todo mundo da minha turma, né? Formei em jornalismo. E aí, na formatura, eles estavam dando Eles davam um prêmio para quem tinha tirado a maior nota no ENAD. Primeiro, segundo, terceiro lugar. E eu tirei o primeiro lugar. Na verdade, eles não têm certeza se eu acertei 100% ou só errei uma questão, porque... Era a margem que tinha ali dos alunos, mas você ficou em primeiro lugar. Isso, aí eu lembro que quando falou, quem ficou em primeiro lugar? Kathleen! Aí meu pai levantou e deu um berro, assim, fez um show de tipo, minha filha, tá... O tímido. Isso! E aí, até eu... Foi lá pro céu. Isso, e até Sabe, eu assim, assustei. Gol em Copa do Mundo. Com certeza. Você que... Seu filho fez o gol. Eu te entendo. Enlouquece. E aí depois que eu sentei, que eu falei, meu pai... O que aconteceu aqui? Eu lembro que na hora que me chamaram, que eu tava indo lá pra frente, que eu olhei pro lado, tipo, lá ele, minha mãe, minha avó, todo mundo enlouquecido. E aquilo me marcou, porque foi, assim, um momento de uma explosão tão grande. E como ele fala, ele não é tão assim. Aí isso me marcou, foi uma coisa positiva. Eu falei, que legal, toda a minha família ficou... Nesse apoio. Feliz comigo. Ficou feliz, isso me marcou. E você tava lá também. A Kathleen, só a gente brinca, mas a Kathleen foi uma excelente aluna. Excelente aluna. Era muito, muito dedicada, e não só dedicação, mas a Kathleen realmente sempre teve muito talento pra área de comunicação, sempre escreveu muito bem e tudo mais, então... Imagina o orgulho. É verdade. Foi, nunca mais vi uma explosão tão grande assim, mas esse dia foi. Coisa de uma vez só. E é que é toda uma construção, imagino, né? Porque, olha, tá terminando uma faculdade, né? Tem todo um investimento. Tinha começado a trabalhar na Novo dúvida. Tempo também, tinha 2 semanas. Já saiu da faculdade com um trabalho, né? E tava fora de casa, né? Há 4 anos, né? A recompensa. Já comecei Mas a gente quer saber a outra história agora. Eu quero saber a ruim. Porque a boa tudo bem, mas... Tá bom, eu vou contar. Já passou, faz Com detalhes, muito por tempo. favor. Ai, não. É bom que a gente já te colocou lá em cima agora, Kathleen. Agora... mas não sei, nada demais. Não, foi nada demais. Foi nada demais. Eu é que exagerei. É verdade. Aí você queria, quando ele errou... Não, teve aí... erro lá também, mas o erro aqui também aconteceu. Claro. Inclusive, eu já até... aproveitando o ensejo. Já pediu desculpa. Perdão. Quando errar... O pai deve pedir perdão. Né? Perfeito. Eu costumo dizer assim, você não diminui, não se diminui diante do seu filho quando você pede perdão. Você apenas está reconhecendo que é um ser humano. E disso o filho já sabe, né? E eu acho que esse pedido de perdão acaba criando uma conexão ainda maior. Eu concordo. Né? Então, Vulnerabilidade, né? a gente nunca deve deixar de pedir perdão quando a gente percebe que exagerou. Às vezes na boa intenção, né? Mas exagerou, passou do limite. Então vai lá, peça perdão para o filho, peça perdão para a filha, no caso para a esposa, né? Ou para o marido.
Mas eu me lembro que nesse caso aí, do errinho dela, que não foi também tão pequenininho. Foi pequeno, sim. Mas eu acho que eu exagerei na dose, assim, da repreensão. Sei. Porque parecia que o mundo tinha acabado quando eu soube. Exato. E aí acho que eu exagerei na disciplina. Que Mas aconteceu? Pela história. Tá, eu vou resumir, bem resumido. Nós vamos julgar aqui se foi um errinho ou um errão, né, Então. Pastor Brian? Vamos lá. Mas é que assim, a gente cresceu com meu pai e minha mãe. Olha, a gente vai entender. Olha, só pode namorar com 15 anos. Aí a gente, tá bom, 15 anos, a gente não tava nem aí e tal. Aí foi chegando perto dos 15, era, só pode com 16. Ah, foi aumentando. Aí a gente, tipo assim, não vai Brian, vai nunca. pegando aí a ideia. Vocês Boa, dois, boa, peguem boa. a ideia, Tá peguem a aqui, ideia. tá Não bom. façam o que eu fiz, não. 15 é muito pouco. Vai ser com 16. Eu acho 30 uma boa idade. Ótimo, Daí pra excelente. Vai dar tudo errado, já logo assim. Aí, enfim, aí ele ia aumentando assim. Mas aí, quando eu tinha 14 anos, eu falei, sabe de uma? Eu vou namorar escondido. E aí eu arrumei um namorado escondido. E aí, depois de uns meses, eu fui descoberta pelo meu pai que parecia que o mundo ia acabar. Certíssimo. Não, e aí fez O um... mundo estava Se acabando. você acha que errou, não errou, pastor. Obrigado, amigo. errou porque ele Obrigado. fez Era ser o mundo. escândalo. O mundo tá acabando. Obrigado. Ai, É a primeira vez que a gente conta aí, que eu conto isso assim pra alguém. público. E obrigado por vocês estarem falando comigo isso, porque eu carreguei isso por anos. e Não, agora eu não estou... devia nem ter pedido desculpa. E assim, porque ele exagerou muito. Ele fez um drama como se assim, o mundo... Só ele sabe. Que o mundo tinha Essa olhada! Eu não sei se você em casa viu. Se fosse uma metralhadora, não estaríamos mais com o pastor Gilson vivo nesse momento. Mas é que assim, agora olhando, era assim, era uma coisa muito inocente, sabe? Uns beijinhos, gente. Não era o fim do mundo, de verdade. Eu não acho que era o fim do mundo. E eu não acho que ele tava errado, porque eu sabia que eu não podia, então tava errado. Mas eu acho que ele levou isso pra uma proporção muito Como é que você grande. descobriu, E pastor? foi todo um escândalo. Vai contar detalhes agora. Ai, meu pai do céu. Você viu? Liga essas câmeras. O Nosso dito irmão da cujo... igreja. O dito cujo. Temos um vídeo aqui. A gente tem um vídeo desse exato momento aqui. O jovem O jovem. um dia me procurou perguntando se poderia namorar com ela, né? Tá. Eu disse, olha, não, tá cedo, lá em casa nós temos um trato, né? Trato, não era um trato, era uma obrigação. E com não você. chegou ainda o momento, né? E eu tô dizendo isso não pra você e diria pra qualquer um outro que aparecesse. Não fique pensando que é porque é você, né? Eu fui, assim, bem cuidadoso com ele. Claro, eu não Sim. teria razão de não ser, né? Mas... Como é que foi que eu descobri Não mesmo? foi o outro da igreja lá? Eu não quero falar pra não ficar expondo as pessoas, mas é um membro da igreja Foi, que foi e foi. te fofocou? Ah, foi. Alguém da igreja Foi um depois... fofoqueiro. Aí eu... Não é fofoqueiro, é uma pessoa que auxiliou um pai em dificuldade. Tava preocupado pela Não, filha. ainda não superei. Aí eu falei com minha esposa, né, que esse rapaz tinha me procurado, tal, e como que eu tinha falado com ele, e tal. Eu disse até pra minha esposa que eu me assustei, falei, mas agora a gente tem que estar preparado, porque A outros qualquer momento. poderão aparecer também e tal. Mas depois alguém da igreja comentou comigo, disse, pastor, não é bem assim não, eles já começaram a namorar. É. E aí a casa caiu. Aí, mas pra ter certeza, a minha esposa jogou um verde com a Kevlin, que é a nossa filha mais nova. Foi. Também não perdoei minha irmã Um dia até a Kevlin hoje. chegou da escola e a Zena disse assim, Kevlin, a sua irmã tá namorando escondido e você não falou nada pra gente, não é? Só pra confirmar. Né? E Kevlin disse, mãe, eu não podia, porque é minha irmã, não sei o quê. Tadinha! A experiência. Ela ficou de Zênia- castigo também, porque Aí, ela falou que Zena ela era gênia, cúmplice e tinha que ficar de gênia. castigo. Cúmplice. Cúmplice? É. Ficou de castigo também, a bichinha. Então é o certo. seguinte, aí nós pensamos, qual vai ser a punição? Aí na minha cabeça só veio o apedrejamento. Tá vendo? Foi quase isso. Pra começar. Eu tô amando. Mas aí eu orei, né? O Senhor aplacou a minha ira, Veio uma misericórdia. veio a misericórdia. E aí teve algumas disciplinas que eu nem lembro direito, mas uma delas eu era, fiquei de castigo um século era aí. sentar-se com a gente na igreja. Era, não podia fazer mais Porque para nada. adolescente sentar com o pai e a mãe na Já é um igreja... castigão, É né? um castigão. É, não. Eu lembro sem que essa internet, os dois- era uma das tinha várias. disciplinas. Foi terrível. Assim, com tempos estabelecidos. Na verdade, a Zena e eu sentamos e preparamos uma lista. Parecia que assim, o mundo Tinha um tinha acabado. protocolo do castigo. Mas especialmente no dia que eu sentei com ela para falar da minha decepção, eu acho que eu exagerei na maneira como falei, né?
E foi isso que eu pedi perdão para ela. Né? Pediu perdão depois? Eu pedi. Assim, pedi perdão pela maneira como eu falei, como eu abordei e tal, né? Mas é só esse episódio. Tudo passou, tudo passou. Pastor, como é que... Só um minutinho, o namoro continuou ou parou? Não. Bom... Bom. Acho que parou, né? Você acha? Você não tem certeza? Juro pra você que eu não tenho certeza. Vamos ter problema. Não, depois de todo esse castigo. Não. Claro que parou. Por favor, não é possível. Eu juro que eu não sei. Isso, não sei. Já tava... Depois eu falo. É que eu vou expor para outras pessoas. Sei. Não, mas eu acho que sim. não é possível. Agora eu fiquei... Não, porque de repente... Tem 20 anos, gente. Tem 20 anos. Só a única coisa que eu pensei foi assim, depois você poderia ter pensado, Não, 14 anos. Ele foi embora. Era isso que eu ia falar, mas foi logo em seguida? Foi. Pouco depois foi embora. Saiu fugido, né? Fugiu para outro país. Foi mandado embora. Não, e eu fiquei com a fama na igreja de que eu era muito bravo depois desse episódio, né? Assim, que eu era... E tinha um monte... Porque tinha vários da minha idade que já namoravam. Eu que não podia. Mas você não é todo mundo. Mas olha... Claramente. Todo mundo pula da ponte, tu não pula. Mas olha, eu vou ser bem franco aqui. Eu agradeço muito a Deus, porque tanto a Kathleen como a Kevlin... Não deram dor de cabeça. Não, mas nenhuma dor de cabeça. Acho que foi esse o único. A única coisa que eu me lembro da Kathleen realmente foi esse dia, esse detalhe. Da Kevlin eu não tô lembrando assim. Kevlin sempre foi maravilhoso. Não, mas deve ter tido alguma coisinha. Não, nada eu não tô lembrando de nada assim específico. Na verdade forte, tem, mas eu não vou falar agora. Outro episódio. Deixa eu ligar pra ela aqui e colocar ela numa chamada de vídeo. Mas eu agradeço muito a Deus. Meninas excelentes. Mas como equilibra, pastor? Eu desejo isso para todos os pais. Como faz para equilibrar a disciplina e o amor? Porque às vezes eu fico preocupado, né? Uma tá. coisa é falar, isso é certo, isso não, faz dessa forma e tal. Mas também tem que amar, saber que ele pode vir, falar com você, ter confiança e tal. Como... A gente tem que entender que amor e disciplina, eles podem conviver juntos, né? O amor não exclui a disciplina não exclui o amor. É verdade que nem todos que disciplinam amam. Mas todos que amam verdadeiramente disciplinam quando necessário. Aliás, isso é bíblico, né? Se eu não estou enganado, é Apocalipse 3,19. Deus diz assim... Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Olha, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Então, assim, essa conivência com o erro dos filhos, para mim, com todo respeito, mas é uma atitude de covardia dos pais. É o medo de perder o amor dos filhos, então eles deixam de disciplinar. Passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça. Mas aí estão errando. Porque faz parte do papel da paternidade, da maternidade, disciplinar os filhos quando necessário. Agora, como você disse, é disciplinar com amor, né? O ideal, e eu não estou dizendo que eu sempre segui esse ideal, porque uma coisa é o ideal e outra coisa é a realidade, né? E como eu sou um ser humano de carne e osso, eu sei que eu falhei algumas vezes nisso. Mas o ideal, e eu, assim... também consegui em alguns momentos alcançar esse ideal, é antes de você repreender o filho ou a filha, você orar, pedir a Deus que lhe ajude a ser equilibrado, né? E antes de aplicar alguma disciplina, você primeiro conversa, explica, diz porquê, não é? E deixa claro que essa decisão de disciplinar é por amor. Não é por vingança, não é por maldade, é para que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele aprenda. Eu já ouvi alguns pais dizendo, claro que eu nunca disse isso para as meninas, mas eu já vi pais dizendo para filhos assim, olha, eu tô disciplinando você aqui agora para que você depois não seja disciplinado pela polícia. Mais ou menos assim, né? Sim. No nosso caso, nós nunca chegamos a esse ponto, porque elas nunca fizeram nada que nunca teve nada criminoso. Da ajuda da polícia, assim. Nunca cometeram um crime, né? Mas eu já vi pais falando assim, e é verdade, não é? Errados não estão, né? Então a gente não pode ser covarde, nós não podemos ser omissos, não é? E outra coisa eu digo, quando você disciplina por amor e com amor no ato de disciplinar, ainda que os filhos achem ruim a disciplina, porque ninguém gosta de disciplina, mas lá no íntimo eles entendem. Eles sabem que aquilo está sendo feito para o bem deles. E depois que o tempo passa, que crescem, que amadurecem,
eles olham para você com mais respeito ainda. Eles olham para você com respeito verdadeiro. Agora, por outro lado, quando você é conivente, quando você é condescendente com o erro, quando você é covarde, quando você passa a mão, né? Os filhos crescem e amadurecem, eles olham para você, aí você perde o respeito. Porque agora eles sabem que você falhou. Eles gostaram, porque você foi conivente, né, no momento. Mas depois que passa, eles olham para trás e dizem, meu pai errou, minha mãe errou. Devia ter colocado limites para mim, não é? Porque todos nós, seres humanos, precisamos de limites, especialmente quando a gente é mais novo, mais imaturo, está em formação, não é? Mas eu concordo muito com isso que você falou, pastor, porque, inclusive, quando você diz assim, né, olha, pedir perdão é uma coisa que você não vai estar se rebaixando, muito pelo contrário, né? Vai estar mostrando a sua humanidade. Eu acho que isso é um aspecto, por exemplo, que mostra para o filho que você também já errou na vida. Claro. E que quando ele errar, ele vai poder vir até você e compartilhar aquele erro. Embora vai ser alguém que vai ser corrigido, mas vai ser alguém também que vai receber o entendimento de que são dois seres humanos aqui, o erro acontece e tal. E esse pelo medo de não ser amado pelo filho, não disciplina, eu acho que é muito essa condição atual da falta de convivência dos pais com os filhos. E aí, a hora que vai ser a convivência é a hora de fazer uma disciplina. E aí que está o ponto. Quem não demonstra carinho para os filhos não tem autoridade para discipliná-los. Tem autoridade legal, mas não tem autoridade moral. É essa convivência que te dá realmente o respaldo moral para você disciplinar. Porque aí o filho entende que ele está sendo disciplinado por alguém que o ama, não é? Não está só me disciplinando. Então aqui tem outro ponto, é criar os filhos com carinho, né? Eu recebi carinho dos meus pais, mas não da forma como eu passei para as minhas filhas. E aqui eu não estou criticando meus pais, porque o que eles deram para a gente foi o que eles receberam dos pais deles. E acho que vocês sabem que na cultura assim mais passada, essas expressões de carinho tipo filha, filho, eu te amo, papai, eu te amo, mamãe, eu te amo, isso aí não existia ou existia de forma muito rara, né? Apenas em algumas famílias, algumas mais instruídas. Então, assim, os meus pais, eu não tenho dúvida de que eles sempre tiveram carinho, um amor por mim, por meus irmãos, mas eles nunca foram de verbalizar isso. Eles demonstravam isso com atitudes práticas, que também são importantes, até mais importantes. Mas faltava essa palavra, essa verbalização do amor, né? E aí eu pensei, não, eu vou criar minhas filhas diferentes nesse ponto. Eu vou olhar nos olhos desde pequenininhas e dizer, olha, eu amo você. Você, inclusive, mais uma dica aqui. Tô anotando, pastor. Se bem que Mateus tá vindo aí um machinho, mas depois pode vir uma menina, né? E você tem a Sofia, não é? Especialmente menina, eu acho que o pai deve ser mais carinhoso ainda. Dizer, olha, você é a menina mais linda do mundo. Eu sou apaixonado por você. Porque se você não fizer isso, vai aparecer um outro. É o que me falaram, Vai aparecer um outro, ela vai ficar carente, e aí o primeiro que vier com essa conversa vai levar, né? Inclusive, apesar de eu ter falado muito isso para alguém, apareceu esse da história, e certamente a conversa devia ser muito mole, mas graças a Deus que houve uma intervenção no momento certo, né? Mas então, fofoqueiro que salvou. Há 20 anos a gente tá falando dessa história. Quanto mais criar os filhos no colo, com carinho, com bondade, sabe? Com palavras de afeto, melhor. É assim que deve ser nossa relação com eles. E aí eu vou ouvir da Kathleen. Agora uma pergunta delicada, hein, Kathleen? Ah, meu pai. Porque assim, a gente sabe que existe uma coisa muito da gente olhar para Deus, um pouco como a gente olha para o nosso pai terreno. Então, isso é uma coisa que me choca demais, né? A Sofia e o Miguel terem uma visão de Deus que passa pela visão que eles têm de mim. Poxa vida, eu não tava querendo essa responsabilidade desse tanto, não. Faz tremer, né? É muito potente isso e tal. E também tem esse outro lado que o pastor Gilson falou, de ter esse contato com uma filha menina, porque isso vai moldar muito o tipo de escolha que essa menina vai fazer por um marido no futuro, né? Como que essas duas coisas passaram por você com a figura do teu pai? Peraí, qual que era a primeira mesmo? Primeiro essa questão espiritual. E vamos uma por vez. Tá. Espiritual.
como que passou pelo meu pai. Como tu enxergou Deus através do seu pai. Eu acho que começa naquele ponto que a gente tratou aqui de tipo, de você ver coerência entre o que o seu pai tá falando lá na frente todo sábado na igreja e o que você tá vendo em casa. Então, quando você, no meu caso, via claramente que inclusive até quando as pessoas perguntam como é que é seu pai de verdade, né? Várias vezes me perguntam isso. Eu falo a mesma coisa que você tá vendo aí. Talvez até um pouco mais solto porque tá em casa. Então, quando você vê essa coerência, né, que é a mesma pessoa, não tem uma discrepância ali, não tem nada. Eu acho que ali já é o primeiro caminho para você enxergar Deus dessa forma, né, de tipo, então tá, se meu pai tá falando sobre Deus e ele é desse jeito, então Deus também deve ser real, verdadeiro. Eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, claro, não só ele, como minha mãe também. Eu acho que minha mãe, ela era muito preocupada com a nossa vida espiritual quando a gente era pequena. Minha mãe, meu pai sabe, era decorar os versinhos, e aí você ganhava uma estrelinha, e quando você completava a semana, você tinha um presente, e assim, ela sempre muito. E meu pai também. Então, a gente fazia culto familiar todos os dias e tal. Tudo fazia muito sentido com o que era dito. E aí, querendo ou não, você criança, você vai juntando todas essas peças e vai formando a sua visão sobre Deus. Então, graças a Deus, não só meu pai, quanto minha mãe também, nesse aspecto, principalmente quando eu era menorzinha, acho que até uns 10 ali, eu percebia que o foco total deles era montar, né, e criar a nossa visão de Deus através das coisas que eles ensinavam pra gente. Então, eu acho que eles foram certeiros nesse ponto aí. Antes da segunda, talvez, perguntar para o pastor se tem crianças, jovens que não tiveram essa experiência, né? De um pai, de uma mãe que estava acompanhando, de um pai ou uma mãe presente ou que estava refletindo o amor de Deus. Como eles fazem para enxergar Deus, né? Porque muitas vezes falei com pessoas que falam: tu prega que Deus é nosso pai, que a gente pode estar tranquilo. Mas você não teve pai. Ou a figura que eu tenho de pai é um pai abusador, um pai que realmente estava nem aí para mim, um pai que traiu minha mãe e foi embora. Então, como essas pessoas podem formar essa visão de Deus sem ter essa referência que a gente teve o privilégio, né, vou falar assim, de ter em casa? Veja, nossa relação com Deus independe da nossa relação com as outras pessoas. O que nós estamos dizendo é que a relação positiva com os pais favorece a relação com Deus. Mas a graça de Deus é tão poderosa e tão linda, não é? Que mesmo que você tenha tido, como você falou, ou como alguém tenha tido um pai abusador, um pai ausente, né? Ou que não teve pai. Às vezes tem tantas pessoas que não tem nem o nome do pai no registro de nascimento, né? Mas a graça de Deus é tão poderosa que quando você se joga nos braços dele, ele compensa tudo, né? Eu não sei explicar como que isso acontece, mas eu sei que acontece. Eu conheço pessoas que vêm de uma história familiar assim absurda, mas hoje são pessoas tremendamente fiéis a Deus, felizes na vida cristã. E muitos desses que não tiveram pais, quando se entregam à graça de Cristo, eles se tornam pais extraordinários. Também, né? Então, Deus seja louvado, porque a graça de Deus é maravilhosa. Deus é capaz de suprir qualquer ausência que a gente teve ou que a gente tem, não é? E gostei disso de que também pode se tornar um pai. Porque às vezes é tipo, eu não tive uma referência, que classe de pai vou ser para meu filho? Ou a referência que tive foi ruim, né? Mas essa graça também alcança. Apegue-se ao Pai do céu e você vai ver que você vai se tornar um excelente pai. Que herança melhor um pai pode deixar para um filho do que o filho ver Deus nele? Né? É incrível. Então, mesmo que eu não tenha visto Deus no meu pai, não é o meu caso, né? Mas mesmo que a pessoa não tenha visto Deus no pai dela, o filho dela poderá ver Deus nela, se ela realmente estiver conectada ao Pai do céu. Eu ouvi uma frase, eu acho que até falei aqui num outro episódio do podcast, a pessoa estava dizendo o seguinte, uma pessoa jovem e que veio de uma família totalmente desestruturada, mas tinha o sonho de ter uma família. E aí estava se preparando para isso. E aí ela falou assim, olha, eu não vim de uma boa família, mas eu quero que uma boa família venha de mim. Eu fiquei impactadíssimo com isso, porque é assim, né? Esse ciclo se encerra aqui.
Isso. E a partir daqui eu quero construir uma coisa. Então, isso pode acontecer. Essa é a ideia. Eu não tive um bom pai, mas eu serei um bom pai. Isso é possível? É possível, sim, pela graça de uma Deus. Uma decisão, né? Claro, claro. Aí eu fiz a outra pergunta conjugada, porque eu acho que são duas coisas muito fortes da imagem masculina. Porque quando... do marido. Do marido. Porque quando você vai buscar alguém para se relacionar, é claro que você vai ter essa experiência da sua casa. Às vezes você vai querer alguém muito parecido, às vezes você vai querer alguém completamente diferente, dependendo da experiência que aconteceu, né? Eu não sei se isso foi alguma coisa consciente ou isso não foi uma interferência. Eu acho que meu pai teve total influência nisso, porque aí quando você admira seu pai e respeita essa relação, né? Você não quer levar qualquer um para casa, ainda mais decepcionar meus pais, enfim. Então eu acho que aí a sua régua já é mais alta do que de outras pessoas. Eu acho que vocês têm coisas parecidas, Murilo, meu marido, né, tem, mas não chega assim a ser, nossa, é uma cópia do meu pai. Eu acho que não necessariamente, mas o que eu fico pensando é assim, né? O pastor Gilson falou, exemplificou aqui uma relação muito bonita do pai com o filho, né? Da filha. Você é linda, você é isso, você é aquilo, e trata, e quando vai disciplinar, disciplina com amor e tudo mais e tal. Eu fico imaginando que uma menina criada desse jeito não vai aceitar um cara que trate ela de qualquer maneira. Eu acho que é isso mesmo. Né? Ver como o pai trata a mãe. Aí fala, não, peraí, esse cara tá me tratando desse jeito? Nunca vi isso em casa. Inclusive, essa era uma das coisas que ele sempre falava pra mim. Olhe como este rapaz trata a mãe dele. Ele sempre falava. A mãe, os irmãos. Olhe bem. Aí, eu olhei bem. Eu olhei. Deu tudo certo. Mas é isso mesmo. Essa a dificuldade, né? Minha mãe também falava isso. Tem que olhar como trata a mãe dele, ou quando tu vai sair para comer fora, como trata o desconhecido também. Tipo, se ele é grato, se ele é servicial, se ele está atento e tal. Porque se ele trata a outra pessoa como se todo mundo estivesse devendo uma coisa para ele, cuidado para ele. Olho, né? Abre o olho, né? Agora, virando um pouquinho, sei que também tem histórias engraçadas, né? Histórias com idiomas, com países longe. Vocês vão deixar aberto aí. O pastor sei que também esteve com seu ministério fora do Brasil. Tem várias histórias lá. Tem histórias em férias que estiveram lá pela África. E também tem coisas lá. Quer contar alguma história aí um pouquinho mais que uniu vocês? Tanto boa como ruim? Eu acho que você conta melhor aquela da gente na viagem. Lá dos beduínos. A gente... É uma viagem que nós fizemos a Israel, né? Tô preocupado. Mas eu sei qual é. Nós fizemos a Israel, o Egito. É um sonho, geralmente, de todo cristão, né? Ir a Israel. E a gente passou alguns anos juntando aí uns trocados. Uns bons trocados, né? Porque a gente foi até numa excursão, né? Depois nós passamos a fazer viagens assim... Por nossa própria conta, né? E a Kathleen ficou especialista nisso, ela e a irmã. E aí tá até hoje. Eu e a Zena vamos só na boa. Eu vou só para carregar as malas. A agência sou eu. Mas antigamente tinha uma agência. A primeira viagem assim que nós fizemos foi de excursão, né? E foi realmente uma viagem cara, mas valeu a pena, até porque foi para Israel, Egito e Roma, né? Bom, o problema foi no Egito, lá na região do Sinai, subir o Monte Sinai, né? Olha. É uma experiência fantástica. Mas, assim, de maneira bem resumida, nós fomos para lá, acho que era por volta de meia-noite, não é, Kathleen? Tinha que subir de madrugada por causa do calor. O nosso guia, inclusive, não foi, não é? Não lembro por que ele não foi. É que o líder, acho que era um pastor. Era o pastor, Isso, era uma excursão cristã, então tinha um pastor, tipo o Rodrigo Silva faz hoje. E aí tinha ele, mas ele já tinha ido muitas vezes e falou, não vou, vai só você com quem? Tinha um guia local, tinha um camarada egípcio lá, né? Acho que sim. Mas eu não sei se é porque ele chegou depois. Eu sei que teve alguma coisa assim. Eu sei que nós chegamos no local para sair, para começar a subir o monte. E eu paguei um camelo, porque você podia ir a pé ou podia também pagar um camelo. Então eu paguei um camelo para nós 4. Eu, a Zena... Um só! Não, pobre camelo! Não, mas a gente não ia os 4 no camelo. Era um de cada vez. Tá um de cada vez para ir revezando, pra gente não ficar, para não ser muito cansativo pra gente. Sei. Eu sei que quando nós chegamos lá com o grupo, eram muitos camelos, era um grupo de umas 50 pessoas, né? Uns pagaram o camelo, outros não pagaram
pagaram. Eu sei que nós chegamos lá, estava escuro. E aí foram chegando aqueles camelos e ficando em volta da gente, os camelos fedidos, danados. E um monte de árabes, né, lá, a maioria beduínos, né, falando inglês, mas imagine o inglês deles, né, com um sotaque árabe tremendo. E aí, resumindo a história, assim, não tinha camelo pra mim. Eu paguei o camelo, não sei, acho que era $20, não sei. Eu acho que era $20. E no É que tem anos já, isso já, né? No final, tava começando e não tinha camelo pra mim, e eu no escuro ali, aquele monte de beduíno lá do meu lado, e eu disse, no, my camel. Como você falou? My camel, I pay. E no final não tinha camelo pra mim, eu disse, não, my money back, eu quero meu dinheiro de volta, no camel, no money. E eu sei que virou uma confusão. No camel, no money. Mas o problema maior não foi nem esse. É que eu comecei a ficar com medo. Foi. Porque, por quê? Assim, a maioria não falava inglês, os que falavam de um jeito que a gente também tinha dificuldade de entender, e eles falam muito alto, né? E eles ficavam falando entre eles como se estivessem brigando, porque o árabe fala assim muito alto mesmo, né? A gente tava, acho que num vale entre duas montanhas, cercado de camelos. A gente tava meio que encurralado por camelos e pelo camelos e um monte de homens. E eu cuidando das minhas 3 mulheres, né? Da Zena, da Kathleen e da Kevly. Além do mais, tinha várias outras mulheres da excursão, mas como estava sem um líder, e por ser pastor, eu me senti meio líder, né? Então, eu comecei a me sentir muito pressionado por aquela situação. A gente tinha a impressão que a gente ia ser roubado, que a gente ia ser sequestrado. O Egito, naqueles dias, lembra? Estava sem presidente, né? Tava uma confusão. Tinha tido aquela Revolução Árabe, parece uma coisa assim, não é? E eu sei que estava uma confusão no Egito. Estava até perigoso nessa época estar lá, mas nós já tínhamos agendado. Era a época da Primavera Árabe? Acho que era a Primavera Árabe, né? Nossa, E como já estava a excursão planejada e tal, nós fomos e sabíamos que estava todo mundo cuidando da gente, mas estava uma época perigosa de estar no Egito. Então, a coisa começou a ficar muito complicada, eu fui ficando assim muito tenso, sabe? E eu achava que eles estavam encostando muito nas meninas e na Zena, e aí eu, não, faça pra lá. E, não lembro. Você falou, eu não lembro. Eu não... Mas era, excuse me. Aí comecei a ficar nervoso e foi uma situação assim tão complicada, sabe? De noite, no escuro, e aqueles camelos todos encostando na gente, aqueles caras, e não tinha camelo pra mim. No camel, no money. Não queriam devolver meu dinheiro, e eu, my money back, não sei o quê. Eu sei que foi uma confusão, mas depois teve o camelo pra nós? Eu acho que teve. Não teve. E o dinheiro, não lembro acho se... que eles My money back? Nem lembro se o dinheiro voltou. O money back ou não back? Bom, mas resumindo assim, a gente começou a subida. Foi. Né? Começou a subida, tinha um medo também muito grande, eu ficava com medo de alguém do grupo se perder, porque antes o líder tinha dito, olha, teve gente que já se perdeu nessa subida aqui, demorou dias para ser encontrado. Teve um até que um bicho furou os olhos, lembra dessa história? Tipo um gavião furou os olhos de um turista. Então eu ficava preocupado com a Zena e as meninas, mas também com o restante do grupo. E meio que eles ficaram dispersos, assim, porque uns iam muito devagar, outros iam de camelo muito rápido. Aí logo o grupo começou a se dispersar, e eu tentava juntar, e aquela confusão no escuro, não sei o quê. Mas depois que o dia clareou, a gente percebeu que os beduínos não eram assim assustadores. Não tinha perigo nenhum. A gente inclusive, nós fizemos amizade com o beduíno. A gente foi o caminho inteiro conversando com o beduíno, da vida dele, o que ele fazia, um rapaz como era viver no deserto. super simpático, contando da vida dele no deserto e tal. Enfim, então, mas foi um momento assim, de muita tensão, de agonia. Aí quando o dia clareou, a gente viu que não era nada daquilo. Só que, infelizmente, por conta da confusão, a gente não conseguiu chegar lá no alto do monte antes do sol nascer. Quando nós chegamos lá, o sol já tinha nascido. Mas mesmo assim foi bom. Eu lembro da gente cantando aquela música Deus de Israel. Lá de cima. Lá de cima. Aí todo mundo começou a chorar. Desejo pra todo mundo essa memórias de família. Aproveito e digo, vale a pena investir em viagens em família. Isso é bom, né?
Porque isso cria, como eu falei, memórias afetivas que a gente nunca mais esquece. Não, né? nunca Leva pra vida. Ainda que seja uma viagem. Eu tô falando de viagem para Israel, Egito. Alguém fala, mas eu não posso. Não, mas vai ali. Se você mora 2 horas da praia, faz plano de passar um domingo na praia com a família. Alguma coisa precisa ser feito, né? Essa interação, essa relação familiar, isso não tem preço que pague, né? E minha esposa até hoje, ela fala que quando vai com seu pai de férias, colocava Arautos do Rei no carro, 12, 13 horas dirigindo. E não lembra para onde ela foi, mas lembra o carro, o pai e todos cantando Arautos do Rei. Assim. Então são memórias simples. Olha, que nem lembra para onde foi. Mais importante do que o lugar é a convivência Totalmente, familiar, né? Essas memórias da vida familiar. Isso é maravilhoso, né? As melhores lembranças da infância geralmente estão relacionadas a essa convivência com a família. E a Kathleen, eu lembro de uma vez a gente conversando, não lembro por que a situação, mas você falando de que até hoje você não entende como é que seu pai conseguia gerir tão bem as finanças para conseguir ir fazendo essas reservinhas para poder fazer essas viagens, né? Muito. Até hoje, na verdade, eu não entendo o que tanto que a gente fazia. Mas realmente, meu pai tem uma sabedoria financeira grande. E um controle financeiro. E a Zena me ajudou muito nisso. Muito. A minha mãe também é muito econômica. Ela é bem econômica, às vezes até um pouco exagerada, né? Você também, às vezes. Eu também? A Kathleen também. É de família. Também, né? É de família. Mas eu vou falar, É eu que não me arrependo. a gente junta para investir no lugar certo. É que a gente sabe... Na hora certa. É que eu acho que a gente sabe, como família e como pessoa, o que a gente gosta. Então, assim, ó, você viu, né? Ele começou com esse negócio da gente viajar. E além das memórias, era um negócio que a gente pegou gosto. E é um negócio caro, né? Ainda mais... Viajar não é barato. Mas se você for para fora do país. Então, se você não se organizar, você não vai viajar. E no caso, como isso é muito importante para mim, é muito importante pra gente, você precisa se organizar para isso. Mas eu já comentei, acho que em outro episódio, né, do podcast que a gente gravou, que eu achava impressionante, porque eu sentia que... Bom, na Igreja Adventista, vocês sabem, né? Todos os pastores têm um salário igual, assim, não tem diferença. E eu percebia que parecia que às vezes a gente tinha mais dinheiro do que os outros pastores. Eu falei, o que tá acontecendo aqui? Mas você diz assim, parecia ter mais dinheiro por conta dessas experiências de viagens. Mas sempre com uma vida simples, né? Sim, só que quando você fala pra outra pessoa, outro, sei lá, filho de pastor na época, adolescente, sobre a viagem, era tipo, não, lá em casa isso nunca seria possível, entendeu? Eu já escutei isso de outros. Mas como que seu pai... A gente não tem dinheiro pra isso. Eu falei, porque lá em casa é uma outra forma que a gente vive. Mas eu acho que isso realmente é todo o mérito seu e da minha mãe, porque não são coisas realmente baratas e que... Mas eu acho que é isso, fez um investimento certeiro e que hoje eu continuo. Eu amo. Eu acho que investir, assim, em experiências com a família é muito mais do que investir em coisas, né? Sim. Se você for à nossa casa, a minha casa é uma casa simples, né? Não tem móveis caros, essa coisa toda. Mas eu não me arrependo de ter investido o dinheiro que tinha, assim, nelas e nessas nossas experiências juntos. Que legal. Agora, esse negócio das finanças, a gente pode pensar, né? É meio terreno. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor ensinou para suas filhas isso de finanças, tanto que a Kate me apresentou, né? O saldo extra. A base toda tá aqui, ó. Acha que é importante ensinar isso? Por quê? Dedicou tempo para ensinar isso? Porque o fruto tá aqui. Dá para ver. Mas Kathleen diz que o mérito é meu e da minha esposa, mas na verdade isso tudo é fruto da bênção de Deus, né? Amém. É Deus quem nos faz prosperar, né? Quando a gente decide ser fiel a Ele em tudo, inclusive nessa área financeira, né? Totalmente. A fidelidade a Deus nos santos dízimos, nas ofertas, né? Quando você é fiel a Deus nesse sentido, você está reconhecendo que Ele é o seu Criador, que você depende dEle. E quem depende de Deus não precisa temer nada. Não estou dizendo que a gente vai prosperar e enriquecer, mas a promessa de Deus é que não faltará o pão sobre a nossa mesa, né? E Deus dá muitas coisas que valem mais do que pão. Deus nos dá muitas outras coisas que valem mais que coisas, né? Totalmente. Muitos outros valores que transcendem aquilo que o dinheiro pode comprar. Quando a gente é fiel a Ele e procura andar nos caminhos dEle. Deixa eu aproveitar essa deixa, porque a conversa foi tão boa que eu não fiz nem os meus recadinhos aqui que eu tenho que fazer. Nós já estamos há 1h13. Mas olha, tá aqui, ó. Filhos preparados
Pais preparados, filhos de caráter. Obrigado, Kathleen. A Kathleen é uma diretora até quando ela tá aqui. Esqueci que eu tava no ponto que eu tava falando. Pais preparados, filhos de caráter. Realmente, aqui a Darleide Alves escreveu essa revista. E tem vários conselhos, passam por coisas que a gente conversou aqui no episódio, inclusive. Tem um capítulo muito bom dessa revista que fala sobre... E aí? Aqui, ó, corrigir também é amar. Que a gente estava conversando aqui e estava falando, e aí? Isso passa por castigo, bater, como é que funciona, como é que é isso e tal. Então tem esse capítulo aqui. Eu lembro que quando a gente lançou essa revista, esse foi um capítulo que me chamou muito a atenção, mas tem outras coisas incríveis aqui. É um manual que todos os pais deveriam ler. A gente fala aqui sobre a oração dos pais. Então, muito legal essa revista. Você pode pedir a sua, é completamente grátis. É só você entrar no site novotempo.com/escola bíblica. Entrou lá no site, tem várias edições da revista Esperança. Você procura essa aqui, Pais Preparados e Filhos de Caráter, e ela vai chegar aí na sua casa de forma completamente gratuita. Outra coisa que a gente sempre faz aqui no Hope Hour é indicar produtos que estão aí disponíveis no NT Play, coisas que as pessoas podem... consumir. Tem um produto aí que é apresentado pelo nosso nobre Pastor Gilson, Este Dia com Deus. Pastor, você consegue falar melhor do que eu sobre Este Dia com Deus? O que é esse projeto? Como as pessoas podem ter acesso a Este Dia com Deus? Olha que cenário lindo que o Pastor Gilson tá. São vídeos de reflexão bíblica, não é? De apenas 5 minutos. A gente evita passar de 5 minutos. E... diários, né? Então a ideia é a pessoa recebe pelo celular, recebe pelo WhatsApp e ela, além de assistir, também compartilha com amigos. Uhum. A gente não tem noção assim de por onde esses vídeos justamente por ser pelo WhatsApp, né? Exatamente, não tem esse registro, mas a gente sabe que a coisa é grande. São milhares e milhares, né? Eu ouço notícias... Bom, todas as minhas viagens, sempre tem alguém que vem falar comigo, né, a respeito deste dia com Deus. Pastor, eu recebo, compartilho com 100 pessoas, com 500. Já teve gente me dizer que compartilha com 2.000 pessoas. Uau! Já ouvi também no exterior gente falar que recebe daqui do Brasil e manda para a Ásia, para a África, enfim. Então, esses vídeos realmente eles têm circulado bastante. E o objetivo é esse, é levar a palavra de Deus para as pessoas. Uhum. Eu faço questão de dizer que eu não tenho interesse nenhum com esses vídeos de ganhar dinheiro, até porque eu sou um pastor, como todo pastor adventista, que Kathleen mencionou, assalariado, né? Eu não recebo nem um centavo a mais por conta desses vídeos. Também não tenho intenção nenhuma de me tornar famoso, popular, por causa disso aí. Até porque já né? Eu sou muito famoso. Eu tô só começando no primeiro vídeo. Eu não tô conseguindo mais nem sair na rua, porque o assédio é incrível. Então, assim, eu não tenho interesse nenhum de fama, de popularidade, até porque eu já vivi suficiente para saber que isso tudo é vaidade, né? Uhum. E eu tô falando isso de coração. O meu desejo é que realmente essas mensagens, ainda que sejam simples, né? Mas que elas atinjam um propósito, que é todos os dias levar um carinho de Deus para essas pessoas, uhum. né? O objetivo é esse, é um objetivo assim evangelístico, missionário. Inclusive as mensagens não têm assim um caráter doutrinário, sabe? É mais uma mensagem de incentivo, de motivação, para que a pessoa se desperte para Deus. Depois, é claro, na medida em que ela se aprofundar no estudo da Bíblia, aí vai ter um conhecimento mais amplo, né, em vários aspectos, mas é uma mensagem assim suave, leve, de motivação espiritual. Muito bom. Então tem esse recebimento pelo celular. Agora, se você não recebe, né, esses vídeos, tem o canal do YouTube, Este Dia com Deus, tá tudo lá no NT Play. Inclusive tem links lá onde você pode baixar esses vídeos. Porque aí você vai ter no teu celular e você vai conseguir não só assistir, mas poder encaminhar para outras pessoas também. Né? São os famosos replicadores, a gente chama internamente, né? As pessoas que vão mandando esses vídeos. Isso tem feito diferença na vida de muitas pessoas. É um produto que tem um resultado incrível. Mas por isso que a gente ouve de retorno, né? De pessoas que, fui tocado por essa mensagem, eu recebo todos os dias e faz uma tremenda diferença. A gente não tem números desses vídeos justamente por isso que o pastor Gilson falou. Agora, mesmo não tendo números exatos,
A gente sabe que é um canal do YouTube fortíssimo que a Novo Tempo tem. Sempre fica entre os produtos mais assistidos no NT Play, o streaming aqui da Novo Tempo. Então, é realmente um produto excelente que a gente tem em português e espanhol também, né? O pastor Ramponha faz em espanhol. Gente, Kathleen, tá tudo muito tranquilo. Uma crise só, assim, desse negócio, não é? Cadê uma encrenca na família? Cadê uma coisa assim? Sabe, frases de pai. Ele não falava? Você não é todo mundo, aí você ficava irritada. Tem uma que ele ama, que é... A gente tá nesse mundo, filha. Mas a gente não é desse mundo. Uau! Isso ele fala até hoje. Eu lembrei de outra. Peraí que eu vou anotar no meu bloquinho. Já tô aqui. Eu lembrei de outra que você se assustava quando eu dizia, Kathleen, vamos conversar um pouquinho sobre a vida. Arrepiar. Eu já sabia que era bronca. Sobre a vida. Tipo, vamos ali conversar sobre a vida. Não quero conversar sobre a vida. Cara, a gente acha que a gente tá disfarçando, né? Mas não tá. Eu acho que eles sentem pelo tom que eu dou na conversa. Porque eu falo assim, gente, vamos conversar aqui um minutinho. Esses dias, a Sofia soltou assim pra mim. Falei, filha, vamos sentar, vamos conversar aqui um minutinho. Ela, lá vem você com a sua psicologia. A pessoa, quantos anos tem? 9. O que me aguarda, pastor Jesus? O que me aguarda? Vai ser feia a coisa. O que mais? Eu não tô conseguindo lembrar. Você tem mais umas frases? Não. A gente não se esqueça que a gente tá no mundo, mas a gente não é do mundo. Há dois mundos dentro Há dois mundos dentro desse. Um que é o nosso, que é o mundo de Deus, e o outro que é o mundo do cão, né? Então, a gente tem que saber de que lado a gente está, né? E não é verdade isso? Completamente. Eu acho que a gente tem que criar os filhos deixando isso muito claro para eles. Talvez não assim tão repetitivo e maçante como eu fui. Eu acho que nasce um pai, nasce uma repetição, não tem jeito. Né? Eu acho. Sabe uma frase que eu gosto de dizer muito, mas agora não tem nada a ver comigo? Toda vez que eu chego lá, porque tá sempre trabalhando de casa ou tá viajando, né? E aí eu chego lá, ele tá no escritório trabalhando. E aí, pai, tudo certo? Minha filha, é luta e labuta. Acho que todo dia ele diz isso. Acho que é mole? Não é fácil não é fácil não. Eu falei, pai, é verdade. Agora, tocando naquele aspecto assim, pra gente caminhar pro fim, né? Estamos aqui 1h30 conversando e tem assunto aqui pra gente ir mais uma tarde. Tem uma pessoa que vai entrar ao vivo daqui a pouco na televisão. Eu tenho que ir. E a gente tem uma reunião. É verdade. A gente falou sobre você ter sido um pai muito participativo e acho que isso faz muita diferença. Eu acho que essa palavra até participativo devia ser inerente, né, ao papel da paternidade. A mãe não está sozinha na criação de um filho e tudo mais. Mas às vezes o pai ele fica num papel muito do provedor e do protetor, né? Aquele que sai para trabalhar e vai trazer o recurso para dentro de casa. E o pai que tá lá protegendo do camelo e dos beduínos, né? Tá protegendo de qualquer perigo, qualquer situação. Mas existe um outro papel que é esse muito da proximidade e tudo mais. Que conselho, pastor Gilson, que de repente você daria para um pai que tá vendo que a vida tá passando, ele não tá conseguindo dar a atenção que precisava dar pro filho, sugado pelo trabalho, sugado por essa vida que a gente tem hoje de uma exigência de uma produtividade muito grande. O que você diria nesse sentido? Eu acho que não pode se acomodar com essa realidade, porque o tempo passa muito rápido, os filhos crescem ligeiro, não é? Então, se ele sente que não está exercendo o papel de pai como devia, alguma coisa está errada. Então, tem que realinhar as prioridades, não é? Você dirá assim, mas como? Diminuir o trabalho? Se o indivíduo precisa trabalhar para manter a própria família, né? Mas eu acho que para aquilo que nos é prioritário, a gente sempre tem tempo, né? Ainda que não seja todo o tempo que gostaríamos de ter. Então, talvez precise alinhar um pouco as prioridades. É aquela velha máxima aqui que adianta ter sucesso no trabalho e fracasso na família, né? Fracasso em casa. Então, é tentar encontrar realmente mais tempo e tempo de qualidade para os filhos. Ter uma conversa muito franca com os filhos a respeito disso, esse é outro ponto, né? Um diálogo franco. Olha, eu queria estar mais contigo, mas olha, é porque eu preciso trabalhar,
porque é por conta do trabalho que eu estou conseguindo pagar seus estudos, pagar seu plano de saúde. Então, assim, o filho precisa saber que o pai está trabalhando e não pode estar tanto com ele quanto gostaria, em função de algo que ele está fazendo pelo próprio filho, pela própria família, né? Então, assim, é esse diálogo franco, aberto, mas com um grande esforço para estar mais presente. Porque, como eu disse, o tempo passa e passa muito rápido e a melhor hora da gente influenciar nossos filhos para o bem e fortalecer nossa relação com eles é exatamente quando eles são menores, né? Eu não estou dizendo que quando os filhos são adultos, como é o caso da Kathleen, que os pais não influenciam mais. A gente continua influenciando, mas a influência maior é na infância, a gente sabe disso, né? O caráter de todo ser humano é desenvolvido na infância, né? Então, quem está nos assistindo agora e que é pai e que tem filhos pequenos, você sente que você está muito distante, você não pode se acomodar com isso. Você tem que orar, clamar a Deus por sabedoria e encontrar formas realmente de aproximar-se mais. E agora por aí perguntando para a Kathleen, né? Qual seria a sua oração hoje por seu pai? Tipo, já é um relacionamento diferente, como tu falou, né? Agora é muito mais amizade, é uma parceria. Então, qual seria a tua oração para Deus para que teu pai possa continuar sendo pai, mas também para que ele abençoe e cuide sua vida? Qual é a tua preocupação? Porque tu falou, né? A vida avança e a gente vai se tornando pai. Eu vou olhar para ele, senão eu vou chorar. Olha para ele. Cara, é muito estranho. Eu vou chorar. Pode chorar, Kathleen. Então não olha. Isso é de família. Total. Ai, me controlei até agora, no final. Eu tenho facilidade para rir, mas eu também sou um chorão. Então eu puxei, parece que cada ano que passa eu fico pior. Não sei o que tá Só acontecendo. Mas é muito estranho ver os pais da gente envelhecer, né? Não que meu pai esteja um velhinho, né? Mas, querendo ou não, ele não tem mais 30 anos, né? Como eu tenho agora. Então eu só peço... 59, mais 59. precisamente. Então, assim, ano que vem é considerado um idoso. Uma coisa estranha. Isso é uma injustiça. Um homem de 60 anos ser considerado idoso, não é? Ah, eu também acho. Eu acho isso uma maldade. Eu acho também. Essa idade devia ser elevada para uns 75. Não, mas também você acho. pode aproveitar algumas coisas, né? Pode estacionar numa vaga melhor, pode ficar Acho que numa você fila prefere não menor. ser idoso. Não, eu prefiro não ser idoso. Bom, mas se tem que ser, eu vou aproveitar esse benefício todos Pega essa visão aí. Peraí. Então, enfim, eu só peço a Deus que conserve o meu pai e a minha mãe o máximo que puder, né? E que eu e minha irmã, a gente tenha dado orgulho para eles nessa vida e que a gente viva em família, né? Juntos até Deus permitir. Oh, que fofo. Ah, gente. Porque a gente está nesse mundo, mas não é desse mundo, né? Não é. Vou sempre lembrar disso. Nossa relação será eterna. Amém. Você sabe disso, né? Mas é isso. Poxa, não tô assim com o pé na cova também, né? Ai, obrigado. Agora Não, é vou sair preocupado. Não é despedida. Não, mas você, Eu entendi. com o passar dos anos, você... Eu entendi, é assim mesmo. Eu tô vivendo essa experiência com os meus pais, né? Meu pai tem 87, a minha mãe tem 83, então... Toda vez que eu vou lá visitá-los, eu penso assim, será que quando voltar aqui, né? Vai ser a última vez? Será que eu vou voltar tendo ainda eles aqui assim como estão, sendo carinhosos comigo e eu podendo ser com eles e tendo a resposta deles, né? Então, isso é uma coisa para a gente refletir mesmo. Acho que Kathleen tocou aí num ponto que é vital. A gente amar enquanto a pessoa amada pode receber nosso amor. Eu já ouvi muitas declarações de amor feitas para mortos. Talvez vocês já ouviram também, né? Eu já vi gente fazer declaração linda de amor para uma pessoa no caixão, mas que adianta? Pessoa morta não vê, não sabe, né? Não ouve. Então a gente tem que demonstrar nosso amor às pessoas que nós amamos enquanto elas estão vivas, até porque a gente não sabe por quanto tempo mais nós vamos tê-las, né? Eu aproveito, já que nós estamos aí na iminência do Dia dos Pais, né? E dizer para os nossos amigos que estão nos acompanhando agora, como é que está a sua relação com seu pai, né? Com sua mãe. Você tem dito para eles o quanto você os ama? Né? Você
talvez tenha tido alguma dificuldade aí nessa relação, seja humilde, enquanto há tempo, né? Vai lá, peça perdão, ou se dispõe a perdoar, mas estabeleça o vínculo outra vez. Isso faz tão bem para o coração da gente. E, por outro lado, quando nós estamos em crise com os nossos pais, a gente perde o chão, né? Por mais que a pessoa tente ser feliz, mas se ela tem uma relação ruim com os pais, ela tem muita dificuldade, muito mais dificuldades na vida do que teria se a relação fosse boa, fosse saudável. Alguns, infelizmente, não podem ter, né? Não por eles, mas por outros. Mas há aqueles que têm tido uma crise, mas se quiserem vencer essa crise, podem fazê-lo, né? Desde que tenham a humildade de procurar, de pedir perdão, de se dispor a perdoar, a abraçar, a reconciliar. Então, é fazer isso enquanto a oportunidade existe, né? Porque fazer declaração de amor e fazer pedido de perdão para o morto não adianta nada para a pessoa que está ali no caixão, né? Para a gente terminar, qual você acha que foi a sua maior aprendizagem sendo pai? O que ser pai te melhorou como homem, como pastor, como pessoa? Ô Wagner, a paternidade desafia a gente a ser melhor, não é? Esse senso de responsabilidade, que existe um ser ali que veio de você e esse ser está em formação e você, no caso o pai e a mãe, você é a pessoa mais direta para influenciá-la, mais próxima para influenciar esse ser que está em formação. Então, assim, eu acho que a paternidade me desafiou a ser melhor em todos os sentidos, sabe? Esse ponto, por exemplo, que nós comentamos aqui sobre coerência, o medo de falar uma coisa e depois o filho ver você fazendo outra, sabe? Sendo outra pessoa. Então, assim, talvez o aspecto mais positivo da maternidade e da paternidade seja exatamente esse desafio da gente crescer, da gente ser melhor para ser uma influência positiva para os filhos. Amém. Quero muito agradecer vocês. A gente riu, a gente chorou, a gente aprendeu. A gente não, eu, né? Ele também. E eu faltou isso aqui, ó. Segurou. É muito bonito ver a relação de vocês. Sim. Eu acho que vocês aqui, né, Brian, todo pai acho que sonha em ter uma relação assim como a que vocês têm hoje. E quantas famílias com desavenças, com um vínculo que já não existe mais, né? Pastor Gilson tocou nesse aspecto do perdão e tudo mais. Então, eu acho que nascer e ser criado numa família é um grande privilégio. E permanecer com laços e vínculos é um privilégio maior ainda. Então, muito bonito ver a relação de vocês, pelo menos dessa parte da família. Tem outra parte aí, né? Que não... Ia ser um chororô maior ainda, se tivesse. Mas que Deus continue abençoando vocês. Amém. Feliz Dia dos Pais, Pastor Gilson. Obrigado pra você. Obrigado. Pra você. Obrigado. Primeiro Dia dos Pais dele. Esperando o presente aí na minha esposa. Vem, e é bom, porque não teve os gastos ainda do bebê. Depois a coisa complica. Já tá tendo. Mais um prazer, viu, Wagner? Estar contigo, com o Pastor Brian e com minha princesa, é claro, né? Esse amor da minha vida. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigada. Muito bom. Muito obrigado também, pastor. Muito obrigado. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Feliz Dia dos Pais pra você. Feliz Dia dos Pais pro meu pai também. Tomara que esteja assistindo. Todo mundo aproveitando, né? Que Deus abençoe muito a vida de todos os pais. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau, tchau.